Olá, pessoal! No coração de Jerusalém, em meio à agitação, encontra-se um local repleto de mistérios, o Monte do Templo. Imaginem só, este lugar já foi palco de inúmeros eventos religiosos e conflitos. Tudo isso ao longo de milênios. É um ponto de encontro espiritual para milhões de pessoas, mas também é um enigma que intriga a todos, desde arqueólogos até teólogos. O que torna este lugar tão especial? Que segredos estarão enterrados ali? As respostas podem estar perdidas no tempo, ou talvez aguardando o momento certo para serem reveladas. Venham conosco nesta aventura. Vamos explorar as camadas de história, fé e arqueologia que envolvem o Monte do Templo. Vamos desvendar as lendas, os relatos e as pistas. E quem sabe, talvez descobramos a verdade por trás de tudo isso. Se você é judeu, cristão ou muçulmano, o Monte do Templo é um local que conecta você com a história e a fé dos seus antepassados. Para os judeus, o monte é onde o mundo teve início. É onde Abraão quase sacrificou Isaque, demonstrando uma fé inabalável. E é também onde estavam os templos sagrados, que foram destruídos em momentos críticos para o povo judeu. Para os cristãos, o Monte do Templo remete à história e aos ensinamentos de Jesus. Foi ali que ele expulsou os vendilhões do templo, mostrando que um lugar sagrado é para se conectar com o divino. A crucificação e a ressurreição de Jesus, partes fundamentais da fé cristã, também ocorreram nas proximidades. Os muçulmanos também consideram o Monte do Templo de grande importância. Para eles foi ali que Maomé, em uma viagem noturna, ascendeu aos céus, conforme descrito no Alcorão. A Cúpula da Rocha, uma obra-prima da arquitetura islâmica, marca o ponto exato da ascensão. 3 religiões, 3 histórias, um único lugar. O Monte do Templo é um símbolo da conexão entre as fés abraâmicas, mas, infelizmente, também é palco de conflitos e disputas. Os arqueólogos sempre tiveram um fascínio pelo Monte do Templo. Eles desejam desvendar todos os segredos que estão sob a terra. Cada fragmento de cerâmica, cada inscrição antiga, cada estrutura descoberta é como uma peça de um quebra-cabeça de milhões de anos. As escavações já revelaram ruínas da época dos reis bíblicos, paredes que testemunharam a glória do primeiro e do segundo templo, túneis e cômodos subterrâneos que narram histórias de um passado distante. No entanto, escavar no Monte do Templo não é tarefa fácil. O local é tão sagrado que os arqueólogos precisam tomar extremo cuidado para não cometer erros. Cada descoberta é analisada minuciosamente. Cada passo é cuidadosamente planejado. Mesmo com as dificuldades, a busca pelo conhecimento não cessa. A esperança de encontrar evidências que comprovem as histórias bíblicas, ou até mesmo de alterar nosso entendimento sobre o passado, motiva esses arqueólogos a desvendar os mistérios do Monte do Templo. Entre todos os mistérios do Monte do Templo, a Arca da Aliança é a que mais intriga as pessoas. Um cofre sagrado, contendo as tábuas da lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. Um símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel. A arca desapareceu. Ninguém sabe seu paradeiro. Alguns acreditam que ela foi destruída quando o primeiro templo foi saqueado. No entanto, há quem defenda que a arca foi escondida antes da destruição do templo, aguardando para ser descoberta. Existem teorias e especulações para todos os gostos. Alguns afirmam categoricamente que ela está oculta nos túneis sob o Monte do Templo. Outros acreditam que ela foi levada para um local distante, fora de Jerusalém. A busca pela Arca da Aliança não é exclusiva dos arqueólogos. É uma busca pela fé, pela história e pela própria identidade do povo judeu. Seção 5. Túneis. Secretos e sussurros antigos. Lendas e realidade. Sob o Monte do Templo, a atmosfera torna-se ainda mais sombria.
Trata-se de um labirinto de túneis e câmaras, alguns formados naturalmente, outros escavados ao longo dos anos. Esses locais escuros e misteriosos despertam a imaginação das pessoas e dão origem a diversas histórias arrepiantes. Há quem fale de túneis que conduzem a tesouros escondidos, a salas secretas onde ocorriam rituais sombrios, a passagens secretas que conectam o Monte do Templo a outros locais sagrados em Jerusalém. Embora muitas dessas histórias sejam meras invenções, algumas descobertas arqueológicas indicam que pode haver um fundo de verdade nessas lendas. No entanto, explorar esses túneis não é tarefa fácil. A estrutura do Monte do Templo é bastante instável, e qualquer passo em falso pode comprometer tudo. Além disso, as autoridades responsáveis pelo local não permitem escavações indiscriminadas, afinal, trata-se de um local sagrado. Seção 6. Política e religião. Um nó górdio insondável. O Monte do Templo não é apenas um local de grande importância religiosa, mas também um ponto nevrálgico na política. Quem detém o controle? Esta é a pergunta que ninguém consegue responder de forma definitiva, e é um dos maiores desafios do conflito entre israelenses e palestinos. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel assumiu o controle do Monte do Templo, mas permitiu que a administração religiosa permanecesse sob a responsabilidade do Waqf muçulmano. Este acordo, que é frágil, permitiu que judeus, muçulmanos e cristãos continuassem a frequentar o Monte do Templo. No entanto, há sempre grupos radicais de ambos os lados que buscam incitar conflitos. Para alguns judeus, a presença de uma mesquita no local do templo sagrado é inaceitável. Para alguns muçulmanos, qualquer tentativa de mudança é vista como uma provocação. Resolver o impasse do Monte do Templo parece uma tarefa impossível. É um problema complexo que requer diálogo, respeito e, principalmente, vontade política para encontrar uma solução que satisfaça a todos. Seção 7. O futuro das descobertas, entre a ciência e a diplomacia. O Monte do Templo é considerado um sítio arqueológico de extrema importância, um dos mais relevantes do mundo. Um local onde a história, a fé e a política se entrelaçam de maneira complexa e intrincada. Mas, o que o futuro reserva para as escavações e pesquisas neste local? A tecnologia está disponível para auxiliar significativamente. Com as novas tecnologias, os arqueólogos podem estudar o que está abaixo da superfície sem a necessidade de escavações invasivas. E a diplomacia, como fica? Líderes religiosos e políticos precisam cooperar para garantir que a pesquisa arqueológica seja conduzida com responsabilidade e respeito. O futuro das descobertas no Monte do Templo depende da nossa capacidade de equilibrar a busca pelo conhecimento com a necessidade de preservar um local sagrado para milhões de pessoas. Seção 8. O Monte do Templo revelado? As fronteiras do conhecimento. A cada nova descoberta, o Monte do Templo revela um fragmento de sua história. Contudo, a cada resposta, surgem novas indagações, novos enigmas a serem desvendados. Alguns segredos talvez jamais venham à luz. A erosão, os terremotos e as construções, ao longo dos séculos, podem ter obliterado pistas cruciais do passado. Contudo, jamais cessaremos nossa busca. A curiosidade humana, o desejo de compreender nossas origens e nosso destino, continuará a impulsionar a pesquisa e a exploração do Monte do Templo. O Monte do Templo é um lembrete constante de que o passado está sempre presente e que a história, assim como a arqueologia, é uma eterna descoberta. Seção 9. Um legado de mistério. As perguntas que ecoam através dos tempos. O Monte do Templo continuará a intrigar-nos por muitas gerações vindouras. Um local onde a história, a fé e o mistério se entrelaçam de uma maneira inexplicável.
Que outros segredos estarão ocultos sob a terra do Monte do Templo? A Arca da Aliança realmente existiu? Se sim, onde ela estaria agora? As respostas para essas perguntas podem ter se perdido para sempre. Ou talvez estejam aguardando o momento oportuno para emergir das sombras da história. Enquanto isso, as perguntas permanecem em nossas mentes, lembrando-nos do poder do mistério e da nossa incessante busca por conhecimento.